Salve, salve, pessoa querida! Saudações biológicas! Professor Túlio Bastos vindo mais uma vez do lado de cá desta pequena tela do seu smartphone e neste vídeo para que a gente possa abordar um assunto que por algumas vezes já foi cobrado no Enem e por diversas vezes foi cobrado em vários vestibulares pelo Brasil afora. Nós estamos falando da divisão celular conhecida como mitose, isso mesmo. Então roda a vinheta que a gente volta aí para falar sobre essa divisão celular tão importante para a célula, relacionada aos processos de crescimento, cicatrização, renovação celular, dentre outros processos biológicos importantes. Roda a vinheta! Então, pessoa querida, é isso mesmo. A mitose, como nós comentamos antes da vinheta, ela é um processo equacional de divisão. Eu vou explicar isso com maiores detalhes ao longo deste vídeo. Muito importante porque uma célula dá origem, na maioria das vezes, salvo algumas exceções relacionadas ao processo de segmentação durante o desenvolvimento embrionário, mas na mitose a célula origina duas células iguais, duas células idênticas, tanto quanto ao volume, geralmente, bem como quanto à quantidade de material genético. E é por isso que uma das características deste tipo de divisão é que ela consiste num processo de divisão equacional. Como nós veremos no próximo vídeo, a meiose já é um processo de divisão reducional, porque há uma redução na quantidade de material genético nas células formadas após a divisão. Como a mitose é um processo equacional, ela é importante para quê? Se liga nisso. Crescimento do indivíduo, renovação celular, cicatrização de feridas, os processos de regeneração que são comuns a alguns organismos, inclusive alguns animais, e também para os processos assexuados de reprodução. Então vamos rever isso aí para a gente guardar a belezinha. A mitose ela é um processo de divisão equacional e, portanto, ela é importante para o crescimento, renovação celular, cicatrização, regeneração e os métodos assexuados de reprodução. Como nós falamos, ela é equacional porque as duas células geradas conservam não só a forma da célula que se dividiu, o volume da célula que se dividiu, mas principalmente a quantidade de material genético. Então, uma célula humana, uma célula somática humana, com 46 cromossomos, ao sofrer mitose, por exemplo, para renovar uma célula do nosso corpo ou mesmo para cicatrizar uma ferida, ela vai dar origem a duas células, sendo que cada uma dessas duas células formadas também terão, assim como a célula materna, a célula que as originou, 46 cromossomos. É por isso que a mitose é um processo equacional de divisão. Quais as outras características desse processo tão importante de divisão celular? Além da mitose ser equacional, como nós já comentamos, são formadas duas células sempre. Na mitose sempre são formadas duas células com a mesma quantidade de material genético da célula que se dividiu. Durante a mitose, durante a intérfase que antecede essa fase de divisão, ocorre apenas uma duplicação do DNA, uma duplicação do material genético e uma única divisão celular. Como nós veremos no próximo vídeo, durante a meiose ocorre duas divisões subsequentes. Mas vamos focar nesse vídeo só em mitose e depois no próximo vídeo a gente faz as comparações com o outro processo de divisão que é a meiose. Então, ela é um processo equacional, são geradas duas células, ao longo do processo ocorre uma duplicação do material genético e uma única divisão celular, e por ela ser equacional, é um processo de divisão que ocorre tanto em células haploides,
tanto em células diploides. Então, tanto células somáticas, células do nosso corpo, com 46 cromossomos, células que exibem pares de cromossomos homólogos, podem sofrer mitose, mas as células haploides, células que apresentam apenas um genoma, células N, como são conhecidas pela maioria dos alunos, que apresentam apenas uma cópia de cada cromossomo, também podem sofrer mitose. E quais são as etapas da divisão mitótica? As etapas da divisão por mitose são 4. Vamos lá, vamos guardar. Dá uma olhada aqui, ó. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Primeiro, prófase, primeira fase, sendo que a telófase, telo vem de extremidade, como nós falamos nos vídeos anteriores, a telófase é a última etapa. Entre a prófase e a telófase, nós temos mais 2 etapas, mais 2 fases, a metáfase e a anáfase. Por questões didáticas, alguns autores, para definir algumas características de determinadas fases, eles incluem entre a prófase e a metáfase uma outra fase, digamos que seria uma subfase chamada de prometáfase. Então, para esses autores, nós teríamos prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. E o que caracteriza cada uma dessas etapas da divisão mitótica? Vamos lá, de olho na tela, olha as características de uma célula em prófase. O que vai acontecer durante a prófase? Primeiro, início da condensação dos filamentos de cromatina, que consequentemente passarão a ser chamados de cromossomo. É exatamente nesse momento que a cromatina deixa de ser chamada de cromatina e, devido a um maior grau de condensação, ela passa a ser chamada de cromossomo. Além disso, o par de centríolo, chamado diplossomo celular, ele se duplica. Então a célula passa a ter 2 pares de centríolo, já que após o término da divisão, cada célula filha formada terá o seu próprio par de centríolo. Então ocorre a duplicação do par de centríolo. Entre eles, começa a haver a formação das fibras do fuso, as chamadas fibras contínuas, e na medida que essas fibras vão sendo polimerizadas, elas vão aumentando de tamanho e com isso vai acontecendo a chamada ascensão polar dos pares de centríolo ou simplesmente migração dos centríolos para polos opostos. Quando cada par de centríolo alcançar o polo oposto da célula, o polo oposto, melhor dizendo, da célula, vai acontecer a desintegração da membrana nuclear ou carioteca e também do nucleolo. Os autores costumam falar, por questões didáticas, em desaparecimento. Mas se liga num detalhe, não é igual ao Oli, não, né? Onde está o Oli? Ela não vai desaparecer, ela vai se desintegrar, digamos didaticamente que ela vai se fragmentar e depois, na telófase, ocorre uma reorganização tanto da carioteca quanto do nucleolo e, no caso da carioteca, essa reorganização ocorre, como nós já falamos em vídeos anteriores, a partir do retículo endoplasmático. Ficou tranquilo? Vamos então para a próxima fase, metáfase. Na metáfase, metafase, fase do meio, digamos assim, o que vai acontecer? Os cromossomos, que agora já estão ligados às fibras do fuso, eles vão se organizar na zona equatorial, na região mediana, no meio da célula. Essa disposição dos cromossomos, ligados por fibras através do seu centrômero e dispostos lado a lado na região mediana, digamos assim, no equador da célula, recebe o nome de placa equatorial ou placa metafásica. Além disso, os cromossomos em metáfase, eles irão exibir um máximo grau de condensação, tornando-se mais visíveis.
É por isso que a metáfase é uma etapa ideal para que seja realizado o exame de estudo morfológico dos cromossomos, que recebe o nome de cariótipo. Então se liga nisso. Na metáfase, devido a maior condensação, maior grau de condensação dos cromossomos, eles tornam-se mais visíveis, o que passa a ser ideal para a realização do exame de cariótipo. Para isso, para que a gente possa bloquear a célula na etapa de metáfase e realizar o cariótipo, fotografando o núcleo celular e, consequentemente, seus cromossomos condensados e mais visíveis, a gente usa um bloqueador de formação de fibra. O mais comum nos vestibulares, o mais comentado, é um alcaloide de origem vegetal chamado colchicina. Então a colchicina, ela faz com que a célula pare na fase de metáfase, já que ela impede a formação das fibras e, portanto, facilita a realização do cariótipo. Simbora para a próxima fase. Qual que é? Próxima fase, isso mesmo, de olho na tela, é a anafase. Anáfase. O que vai acontecer na anáfase? Em verdade vos digo que no fim da metáfase, o centrômero, que é a única região do cromossomo que não se duplicou lá na fase S da intérfase, ele irá se duplicar e com isso, na anáfase, vai acontecer a separação das cromátides. Então se liga no detalhe. A gente considera em verdade que a duplicação do centrômero aconteceu no fim da metáfase e no início da anáfase ocorre a separação das cromátides. Vai ocorrer também o encurtamento das fibras do fuso e a ascensão polar dessas cromátides, ou como cada cromátide vai se tornar um novo cromossomo na célula filha, alguns autores colocam a ascensão polar dos cromossomos, que também poderíamos interpretar em alguns textos de livros didáticos sobre o assunto como migração dos cromossomos ou das cromátides para polos opostos. Quando elas alcançarem os polos opostos, significa que as fibras do fuso terão desaparecido. Isso marca o início da telófase. Então, de olho na tela, vamos para a telófase, a última etapa. Quais os eventos mais importantes? Desaparecimento das fibras do fuso, desespiralização ou descondensação dos filamentos de cromossomo, que passam novamente a serem chamados de cromatina, a reorganização da membrana nuclear ou carioteca, bem como do nucleolo, que já havíamos falado no início do vídeo, e aí ocorrerá um processo muito interessante que é a citocinese. No que consiste a citocinese? Exatamente na divisão do citoplasma, formando duas células iguais ao fim do processo mitótico. Então, vamos relembrar aí o que aconteceu nessa etapa de telófase. Lembrando o seguinte, tudo o que aconteceu de certa forma na prófase, que é a primeira etapa, vai acontecer diferentemente na telófase. De forma didática, vai acontecer como se fosse o contrário na telófase. Então vamos pontuar. Se na prófase, cromatina virou cromossomo, devido ao aumento da condensação, na telófase, cromossomo descondensa, ou melhor dizendo, desespiraliza e volta a ser chamado de cromatina. Se na prófase ocorreu o início da formação das fibras, na telófase as fibras irão desaparecer. Se na prófase ocorreu o desaparecimento da carioteca e do nucleolo, na telófase vai ocorrer o reaparecimento ou reorganização dessas duas estruturas e também um evento muito importante que é a citocinese, definida como divisão do citoplasma. Acontece que tem um detalhe muito interessante. A citocinese em célula animal, ela é centrípeta, se liga nisso. Ela acontece por um estrangulamento da membrana plasmática. Então vai fazer isso aqui, ó. Então ela acontece de fora para dentro, citocinese centrípeta em célula animal. Já na célula vegetal, a citocinese, devido à presença da parede celular ou membrana celulósica ou membrana esquelética,
vai ter que acontecer de dentro para fora. Nesse caso, a gente fala que a citocinese é centrífuga. Tá tranquilo? Tá beleza? Qualquer dúvida, deixe o seu questionamento aí nos comentários do nosso vídeo. Estamos sempre à disposição para ajudá-lo, tirar as suas dúvidas, esclarecer melhor os assuntos abordados no vídeo. E no próximo vídeo a gente vai estar aprofundando um pouco mais alguns detalhes do processo mitótico, falando do processo de divisão por meiose e comparando os dois processos. Muito obrigado pela sua audiência, sua valiosa audiência. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. O seu like é muito importante para ajudar o nosso canal e o nosso projeto Biomentor a crescer. Compartilhe nosso conteúdo com seus colegas, principalmente aqueles que vão fazer Enem e outros vestibulares esse ano. Siga-nos nas redes sociais. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e demais conteúdos do nosso canal Biomentor. Mais uma vez agradeço demais a sua audiência e, como eu sempre termino os nossos vídeos, desejo para você excelentes estudos e um ótimo aprendizado. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!